Vamos ver então, pessoal, essa ideia de realizar um sonho de uma grande integração dos países latino-americanos, como isso se expressou hoje nessa visita de Lula a Buenos Aires nesse primeiro dia. Confira a reportagem de Tainá Falcão. Ao lado do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, Lula confirmou: as duas maiores economias da América do Sul vão criar um grupo de trabalho para pensar numa moeda comum. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, cada um com sua equipe econômica, possam nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países que seja feito numa moeda comum a ser construída com muito debate e com muitas reuniões. A nova moeda não vai unificar as divisas como aconteceu com o euro. Também chamada de unidade de conta comum, ela seria usada apenas para o comércio entre os países do Mercosul, sem a utilização do dólar. Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre nas moedas dos outros países. Comércio exterior sempre com a moeda dos outros países. Para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Para que não estemos dependendo do dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? O documento assinado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad e Sérgio Massa, da Argentina, cita apenas a intenção de expandir o uso de moedas nacionais. Hoje, o Brasil já possui o sistema de pagamentos em moeda, que dispensa o uso do dólar, mas, como a Argentina tem baixa liquidez em reais, o sistema é insuficiente para importações do Brasil. Não se trata da ideia do ministro Paulo Guedes de uma moeda única. Se trata de nós avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Nem o pagamento em moeda local, nem os CCRs dão hoje uma garantia de que nós podemos avançar no comércio da maneira como pretendem o presidente Lula e o presidente Alberto. No contrato firmado entre os ministros da Fazenda aqui na Casa Rosada, a previsão de uma linha de crédito para o financiamento do comércio exterior, com a possibilidade de bancos públicos e privados ofertarem empréstimos a empresas argentinas interessadas em produtos brasileiros. O formato ainda está indefinido. O governo brasileiro quer garantias como contrapartida, que podem ser, por exemplo, contratos de commodities. Lula também está disposto a usar o BNDES para recuperar as relações comerciais. Disse que o banco público pode financiar projetos de infraestrutura, como o que trata do gasoduto que vai levar gás da Argentina para outros países, entre eles o Brasil. Eu tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto, têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. E se há interesse dos empresários, se há interesse do governo, e nós temos um banco de desenvolvimento para isso, eu quero dizer que nós vamos criar as condições para fazer o financiamento que a gente puder fazer para ajudar no gasoduto argentino. Essa referência que o presidente brasileiro fez ao BNDES é importante. Esse banco público financiou mais de 10 bilhões em serviços de engenharia para a construção de obras de construtoras brasileiras no exterior. Venezuela e Cuba deram até aqui um calote. Mas deixa eu passar para a Raquel Landim, ela tem os detalhes. Raquel, contigo. Vamos lá, William. Essa modalidade de crédito do BNDES, ela acabou interrompida depois que a Operação Lava Jato descobriu uma série de escândalos de corrupção envolvendo as construtoras. E depois que Venezuela e Cuba deram um calote no Brasil. Primeiro, o caso de Cuba. O BNDES emprestou ao regime dos irmãos Castro 656 milhões de dólares, principalmente para a construção do Porto de Mariel pela Odebrecht. Desse total, 227 milhões não foram pagos. O BNDES, então, acionou o Fundo de Garantia à Exportação, o FGE, e acabou sendo ressarcido quase que integralmente, 214 milhões de dólares
pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo contribuinte brasileiro. O prazo dessa dívida é muito longo, são 25 anos. Portanto, ainda faltam vencer mais de 400 milhões de dólares, 407 para ser mais precisa, que os cubanos provavelmente não vão pagar. Para a Venezuela, de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, os empréstimos do BNDES chegaram a 1,5 bilhão de dólares. Entre as obras beneficiadas estão o metrô de Caracas e a ponte sobre o rio Orinoco. Os venezuelanos deram calote em 682 milhões de dólares. De novo, o Tesouro Nacional acabou reembolsando o BNDES em praticamente tudo, 641 milhões de dólares. Ainda faltam vencer 122 milhões de dólares desse empréstimo. É nesse contexto, William, que o presidente Lula fala em retomar as operações, dessa vez para a Argentina. Lorival. Mais calote vem aí, né? Porque a Argentina não tem dólares. Nós vamos, no comércio, ficar com pesos argentinos, que só servem para comprar produtos argentinos. Portanto, a gente vai ficar preso a um sistema de escambo, né? E nesse esquema de investimentos brasileiros, a gente vai deslocar dinheiro do contribuinte brasileiro para obras de infraestrutura, sendo que o nosso país precisa de obras de infraestrutura, né? Por exemplo, o metrô de Caracas, que foi feito com o nosso dinheiro, poderia ter sido feito mais metrô em alguma cidade brasileira. O Porto de Mariel, eu estou falando de obras que eu conheci, também estive lá no Porto de Mariel, 40 quilômetros de Havana, né? Um porto muito bonito, muito bacana e tal. Custou 900 milhões, dos quais mais de 600 milhões vieram do Brasil, isso em dólares, né? Então, é um tipo de diplomacia do financiamento de regimes, nesses dois casos, regimes ditatoriais, inclusive, né? Caio, deixa aí para esse ponto. Em que medida, embora a gente tenha verificado em vários discursos, principalmente das pessoas ligadas a essa, digamos, reformulação, como você quiser, da política externa brasileira, a ideia de que o interesse nacional estaria adiante dos interesses político-partidários, está? Bom, nesse caso tem uma retomada de uma política, como a gente já viu, tanto o Lorival e a Raquel colocam, que já existiu. O que eu consegui captar hoje, de gente, inclusive, que está acompanhando a viagem, eles inserem isso dentro de um contexto de uma relação universal, sem dividir entre democracias e autocracias. Quando você questiona o Itamaraty sobre vocês estão financiando ditadores, eles consideram, eu ouvi isso, não estou anuindo, mas estou dizendo que eu ouvi uma bobagem, porque eles dizem que o Brasil, de alguma maneira, precisa se relacionar com todos, que ninguém questiona uma relação do Brasil com a China ou com a Arábia Saudita, mas questiona com Cuba ou com a Venezuela, e que não daria para fazer essa métrica. Eu estou te passando uma apuração, não estou fazendo um juízo de valor. Não, está claro. Que não daria para fazer uma métrica em relação a essa divisão. O que daria para fazer é o Brasil se relacionar com todos, e que houve, inclusive, uma conversa recente com os chineses para organizar a visita do Lula até a China, em que havia uma preocupação dos chineses com quantos contratos, quantas parcerias seriam assinadas com os americanos, e dois, um pedido, e bate com o que o professor disse, um pedido dos chineses para que o primeiro local que o Brasil fosse, que o Lula fosse, fora das Américas, fosse a China. E isso houve esse atendimento. E nessa operação política ninguém questionaria os críticos se a China é ou não é uma ditadura, porque não haveria dúvidas também sobre isso. Viola, quando a gente percebe como que a China foi capaz de ampliar sua influência, não só na África, mas particularmente em países sul-americanos como a Argentina, onde ela tem interesses, inclusive, em projetos nucleares, e o Brasil, como principal vizinho e país tradicionalmente ligado à Argentina, perde a sua posição em favor dos chineses, o que você percebe no que você pôde ouvir e ver hoje do Brasil sendo capaz de fazer frente à China lá na Argentina? Bom, é interessante o seguinte, um primeiro comentário, eu acho que um empréstimo à Argentina neste momento seria bom,
por parte do BNDES. Por quê? Porque, primeiro, a Argentina é uma democracia, não é uma ditadura. Segundo, é uma democracia onde a força mais autoritária, que é o peronismo, digamos, pelo menos historicamente, está em declínio neste momento, está profundamente erodido, digamos, está certo? Isso, as pesquisas de preferência eleitoral mostram claramente, digamos, é decir, juntos por el cambio con más o menos 38, 40% de la preferencia electoral, 27, 28% el peronismo, ahí depende bien de quién va a ser el candidato, digamos, no caso Massa es más competitivo que Fernández o Cristina Kirchner, digamos, ¿tá? Y por otro lado Milei, digamos que es más o menos 20%, después fica una parte pequeña para otros pequeños candidatos. Entonces, en ese sentido, sería bom, primeiro, porque quem vai estar no governo quando esse crédito seja concedido vai ser forças de centro democrático, tá? E é importante fazer gestos de solidariedade. A situação da Argentina é muito dramática, é muito crítica, mas o novo neste momento é esse declínio do peronismo, que pode ser um declínio mais profundo, e já é, mas que pode se tornar quase num ponto de não retorno. Impossível de saber neste momento. Então, tem um lado de toda essa atitude em relação à Argentina de Lula que é positivo no sentido de parar a influência chinesa na Argentina. Tá certo? É claro que o Brasil perdeu muito espaço em relação à China nos últimos 10 anos na Argentina, em termos comerciais e financeiros, digamos, tá? Mas parte desse espaço pode ser reganado, inclusive porque, vamos dizer, tem, as forças do centro democrático que vão a governar a Argentina, também tendem a pensar, digamos, que o importante é relacionar-se, ter uma diferenciação na relação entre democracias e autoritarismo. E como a Argentina, Brasil é claramente uma democracia, acho que existe um potencial de melhorar as relações entre Argentina e Brasil, sendo que, de todas maneiras, a situação de Brasil e Argentina econômica é muito difícil. Então, a resposta, a síntese da resposta é que eu vejo como positiva essa tentativa e que tem algum potencial, digamos, de conter a influência chinesa, acho positiva e tem algum potencial de ser efetivo. Deixa eu passar a palavra a Raquel. William, o professor estava colocando do ponto de vista da Argentina. Eu queria tentar fazer uma análise aqui do ponto de vista do Brasil, de uma forma bem desapaixonada para a gente tentar entender essa questão. Grandes países, e aí estamos falando de China, estamos falando de Itália, vários outros, eles têm mecanismos de financiamento à exportação de serviços de grandes obras. Isso existe. É benéfico para o país que faz isso. Você consegue estimular suas exportações de máquinas, de uma série de equipamentos, etc. O grande problema disso, o nó que eu vejo isso no Brasil, que apareceu lá atrás e que a gente sempre tem o risco de se repetir, são os critérios, os procedimentos e o compliance disso. Porque o que aconteceu? E aí vou pegar o caso do Porto de Mariel, que foi um caso que eu estudei muito concretamente com base em vários documentos. Os técnicos apontavam o tempo todo para os riscos altíssimos de crédito de Cuba e que as garantias eram insuficientes, eram ruins, eram frágeis. E houve uma decisão política de Lula, na época ele era o presidente, de conceder o empréstimo a qualquer custo, a despeito dos alertas técnicos de que as garantias eram ruins. Então, você pega um mecanismo que não é um problema em si, toma uma decisão política ruim e transforma isso num resultado ruim. Hoje, quando eu converso com a equipe do ministro Haddad, e eles nem falavam em financiamento de obras de engenharia, tá? Quem falou nisso foi o presidente Lula. O que eles conversaram comigo, eu conversei com eles ao longo do fim de semana e hoje também várias vezes, era buscar um financiamento ali de produtos. Eles falavam em pedir garantias concretas, em pedir os contratos de gás, em pedir contratos de trigo. Muitas vezes os técnicos podem estar bem intencionados para fazer o mecanismo funcionar na dimensão correta.
O problema é o critério político e se a decisão política for tomada de uma maneira equivocada. E aí a gente precisa ver se o Brasil tem maturidade para fazer esse tipo de coisa, porque o que a gente assistiu no BNDES, no caso de Venezuela e no caso de Cuba, foram decisões políticas atravessando, atropelando os critérios técnicos. Quem sabe a leitura é a mesma ainda da Guerra Fria. Os americanos sempre tiveram o Exim Bank. Que na visão... Japão. Por exemplo, o Japão. A China, todo mundo tem. Todo mundo mundo visão tem. O mecanismo não é ruim. Na visão de muitos que estudaram, ou não sei se leram os livros corretos, mas estudaram a história dos últimos 50 anos, achavam que era um instrumento americano para financiar ditaduras latino-americanas. Então, por que a gente não faz o contrário? A gente financia uma ditadura amiga como a de Cuba, através de um esquema que você descreveu, que é o esquema do Exim Bank, que é usado pela Alemanha, por quem você quiser, que exporta máquina, exporta produtos, ou serviços de engenharia, como é o caso não só do Brasil. Agora, a partir do que a gente viu hoje acontecer em Buenos Aires, Lorival, você consegue estabelecer em que pé nós estamos tentando colocar a relação desse grupo, nós, porque eu estou assumindo que o Brasil está diante disso, queremos colocar esse grupo vis-à-vis os Estados Unidos? Exato, obviamente o objetivo não declarado aí, né, é fazer um contrapeso, quer dizer, é absurdo o que eu vou dizer, mas é a visão deles, é uma visão absurda, mas de tentar fazer um contrapeso, né, do sul global contra os Estados Unidos, que nesse caso também é contra a União Europeia, dentro do contexto geopolítico que o mundo vive hoje, certo? Então, hoje, por exemplo, o Sergei Lavrov foi a Pretória. Né? Você está falando do chanceler russo? Foi recebido pela chanceler sul-africana, que celebrou a amizade entre os dois países que vêm do período do combate ao apartheid, em que a União Soviética apoiou o Congresso Nacional Africano, que hoje governa o país, e lançaram os primeiros exercícios militares entre os dois países que vão coincidir com o aniversário da invasão da Ucrânia, que o governo sul-africano diz que não foi uma invasão, que é uma guerra entre dois países. E esses são os BRICS, é o sul global. Então lá está a China, que apoia a Rússia, está a própria Rússia, está a Coreia do Sul, a Índia, a África do Sul, está a Índia, cuja metade do arsenal vem da Rússia, está também comprando o gás e o petróleo, e está o Brasil, que tem uma posição menos definida, mas a gente vê como se desenha uma estratégia. E aí, Caio, não se trata de se relacionar. Se relacionar é diferente de financiar ou de apoiar politicamente, né? A China não precisa do financiamento do Brasil, mas um apoio político e um alinhamento desse tipo, que tem claramente o objetivo de se contrapor a um movimento que é o movimento das democracias ocidentais e que inclui também a Ásia-Pacífico, Japão, Austrália, Nova Zelândia, enfim, países ocidentais e democráticos, vai se configurando uma situação em que o Brasil vai se enredar numa série de tensões um pouco desnecessárias. Eu não ia nem por aí, Lorival. Eu queria colocar duas questões. Uma em relação à China. Eu vejo o movimento todo do Brasil no Mercosul, na Argentina, a moeda única que não é moeda, mas enfim. Muito mais uma contestação não aos americanos ou ao dólar, mas à ameaça chinesa. Porque tudo que eu ouço, para quem me explica ou me tenta ajudar a entender, da equipe econômica, inclusive, ou do Itamaraty, inclusive, com quem eu passei o dia tentando entender. É a China. Ninguém fala de dólar. Ninguém fala um sentimento anti-Yankees, ou o que quer que seja. O presidente Lula falou de dólar hoje. Todos falam China, 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 toda hora. Esse é um dado, um ponto que eu queria colocar. E em relação aos americanos, o que eu ouço é justamente ao contrário. Eu não ouço deles uma política sul-sul, eu ouço do novo Itamaraty, né, neste governo, um desejo dos americanos de encontrar o Lula antes da posse, depois de encontrar no dia 17 de janeiro, depois de encontrar no dia 9 de janeiro, os sinais vindos dos americanos de usar esse encontro do dia 9 de fevereiro, justamente para respaldar o Lula nos aspectos, o governo Lula nos aspectos democráticos, tendo em vista tudo que está acontecendo. Claro. Teve um chefe... Então, não vejo... Essa é a posição dos Estados Unidos. Mas eu não vejo mas eu não vejo os Estados Unidos se voltando contra o Brasil, ou os Estados Unidos... Ou os Estados Unidos avaliando
que o Brasil está liderando um movimento Sul-Sul contrário a eles e debatendo uma política antidólar, alguma coisa nessa linha. Não, e posso estar errado, só digo assim... Os americanos não vão dizer isso, mas isso não se materializou ainda. Os americanos estão tentando evitar isso. Evitar isso, mas tem uma coisa, posso falar? Claro, Viola. Então, nesse último ponto eu tendo a concordar com Caio, digamos, tá certo? Que há um movimento novo muito interessante, digamos, que digamos, a ameaça, no PT neste momento está predominando a ameaça chinesa, digamos, não é uma questão de democracia e autocracia, infelizmente deveria ser também, mas é a questão, digamos, da indústria, digamos, a percepção do PT, digamos, ou seja, de que a China foi um fator decisivo de desindustrialização prematura do Brasil, tá certo? E tentar revertir isso. E aí vem toda essa coisa da reindustrialização verde, digamos, tá certo? Que pode ser avançada, digamos, eu acho, no Ministério, como Akin, como Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, porque, inclusive, está sendo criada a Secretaria da Economia Verde, digamos, com que todo indica vai na direção de promover, digamos, uma transição para o baixo carbono na indústria brasileira, tá? Que é um setor, digamos, ou seja, a ideia é reconstruir competitividade da economia, da indústria brasileira, abri-la mais ao mundo, mas abri-la não para voltar ao passado, digamos, sino para ir para o baixo carbono, digamos. E nisso, atraindo alta proporção de investimentos estrangeiros, parcerias e demais, digamos. Então, acho que é um movimento surpreendente, mas positivo. Estou surpreso pelo quanto a China nos últimos meses foi crescendo como uma ameaça para o Brasil. Insisto, não é pelo lado de autocracia e democracia, é pelo lado digamos, de desenvolver a indústria brasileira. Tá aí, mas é muito bom. Queria fazer uma contribuição. O Lorival e o Caio têm essas duas percepções, porque eu acho que as duas percepções existem dentro do governo brasileiro. Se você pega hoje o discurso do Lula, no momento em que ele fala, ele começa bem ponderado, dizendo: a gente sabe, ainda é um grupo de trabalho, nós vamos pedir para lá na frente tentar uma moeda única, e depois ele embala. Eu, por mim, todos os países negociariam na sua própria moeda, porque para que vamos ficar utilizando o dólar e ficar nessa dependência, etc, etc. Então, assim, ele se imbui desse discurso, e quando ele dá toda essa relevância para a CELAC, o Unasul, e abraça ali todo o Sul-Sul, existe essa visão Sul-Sul dentro do PT e dentro do governo. Mas também existe dentro do governo, particularmente na equipe econômica, também numa parte do Itamaraty, em outras áreas do governo, a percepção muito concreta, que é real, que a China ocupou o espaço, a influência e a relevância do Brasil na América Latina. É fato, é só olhar os números de espaços de comércio exterior, quanto as exportações brasileiras caíram para diversos países da região e quanto as exportações chinesas aumentaram. As duas preocupações, elas conversam ali dentro do governo brasileiro. Eu ia dizer que há 10, 15 anos... O governo tem... Por favor, professor. Só um ponto para complementar, Raquel, estou totalmente de acordo. É interessante, digamos, que vamos dizer, uma outra área, toda o que se relaciona com política ambiental e climática, digamos, tá? Onde o potencial grande está com a Europa e com os Estados Unidos, pelo menos em tanto Biden ou outro democrata seja presidente, digamos, tá? E não com a China, digamos, embora a gente pode atrair investimentos chineses para a área de baixo carbono, isso seria muito bom, nós que precisamos de diminuir a dependência comercial da China, mas assim, acho que tem um pouco mais, por exemplo, isso é muito importante. Marina destaca muito, na visão dela, digamos, é que a relação forte para apoiar a transição para a economia de baixo carbono no Brasil é com a Europa e Estados Unidos. Caio. Não, eu ia colocar que talvez as opções do Brasil há 20 anos, há 15 anos, em financiar Cuba, Venezuela, naquela época, as motivações declaradas dos operadores políticos que fizeram, executaram e concluíram aquelas operações não são as mesmas que eles, pelo menos, nos dizem hoje.
Aquela época pesava muito mais, pelo menos nos discursos e falas dos diplomatas, de quem estava envolvido nas operações políticas, a questão ideológica, a primeira questão que você me perguntou, a questão partidária, né, a visão do PT sobre essa questão Sul-Sul, integração com a América do Sul. Hoje, quando você conversa com os operadores e quem está tentando colocar de pé essa política, essa operação com o BNDES, que tem a mesma finalidade, a questão chinesa aparece predominante, tanto no Itamaraty quanto na equipe econômica. Eu acho que o ponto que o Lorival está fazendo é um pouco diferente. O ponto que o Lorival está fazendo é assinalar que nós passamos por um terremoto geopolítico cujas consequências estão apenas no começo. E aquele mundo no qual, lá atrás, como você mencionou, o Brasil achava que o seu papel de potência regional, que o Brasil é uma potência média de influência regional, poderia ser ressaltado através da participação de um grêmio que unisse outras potências. E aí considerou-se que a China fosse uma potência regional, um grave erro estratégico de pensamento naquela época. E que a associação desses países daria ao Brasil uma posição internacional mais destacada, foi destruída nesse terremoto geopolítico que nós estamos começando a viver, cuja principal consequência hoje, do ponto de vista de quem quer que seja que pretenda formular uma política externa, é a seguinte constatação. Nós estamos diante de uma situação na qual os Estados Unidos e a União Europeia lideram um bloco de democracias liberais, com grande ênfase nesta última expressão, democracias liberais, que se opõem a autocratas, sejam da China ou sejam da Rússia. Ocorre que, do ponto de vista tecnológico e de mercado também, o Brasil, se quiser reindustrializar nos termos que o Viola está mencionando, economia verde, baixo carbono, vai depender essencialmente desses dois, que são agora um só, bloco União Europeia e Estados Unidos. Não há mais espaço para a gente se relacionar com todos, como o presidente Lula estava dizendo hoje. Nós vamos ter que fazer uma opção. E você não terá, os países que estiverem de fora disso, não terão acesso à tecnologia que é mais estratégica, porque vai ser cortado, como está sendo cortado a China, por exemplo, né? Agora, o mundo ocidental democrático, ele tem emitido sinais de que o Brasil precisa se alinhar a eles? Claro, só que isso não é dito dessa forma, porque não alcançaria os seus objetivos. Nenhuma nação soberana aceita essa linguagem. Então, não é dito dessa forma, mas é isso que se pensa. Mas eu acho extremamente difícil para o Brasil tomar essa decisão. Porque o Brasil tem essa posição única de ser uma democracia, de estar ao lado dos Estados Unidos, dessa importância dos Estados Unidos para a sua tecnologia de defesa, como o William sempre pondera, e da China ser o seu principal cliente. Mas não é comercial. Mas a questão não é comercial, Raquel. Você não pode ignorar a questão comercial. Não, exato. Você pode manter o comércio. Os Estados Unidos, por exemplo, não esperam que o Brasil corte as relações ou reduza as relações comerciais com a China. Mas o que vão pensar os chineses se o Brasil estiver totalmente alinhado com os Estados Unidos? E mais que isso, os próprios americanos se relacionam com os países do Golfo por questões de energia, de petróleo e por aí vai. E eles não cortam relações até com a China. Sim, pois é preciso separar o tipo de comércio de commodities, comércio de manufaturados, é uma coisa. Outra coisa é um posicionamento geopolítico. É que é preciso colocar a questão geopolítica nessa equação. Eu não estou vendo no que você está dizendo. Eu só estou achando que tem que ter muito cuidado para colocar essa questão geopolítica, claro porque os chineses retalham com barreiras. Eu já penso que é um desejo americano irrealizável. Exigir que o Brasil só se relacione com democracia. Por que você usa a palavra se relacionar? Ninguém está dizendo que vai cortar as relações. A relação não muda. Ou seja, gente, o ponto é, digamos, a relação econômica com a China pode continuar, digamos, ou seja, sem problema. O que precisa Brasil é optar pelo campo da democracia. Não é totalmente alinhar-se, mas Brasil é uma democracia e o mundo atual, o conflito está definido em termos de autocracias e democracias, digamos, pelos dois lados, digamos, porque a China teme profundamente a democracia, por isso quer invadir Taiwan, digamos, uma democracia exemplar. Então, nesse sentido, a neutralidade brasileira pode ser uma neutralidade, mas uma neutralidade em segurança e em política
mais pro-ocidental e uma neutralidade mais plena na economia, uma coisa assim. Viola, eu sinto essa conversa. Bom, eu sou fascinado pelo assunto, hein? Minha opinião pessoal não é a que vale, mas eu sou obrigado a seguir adiante. Nós estamos numa grade de televisão, mas vamos conseguir nessa conversa. Tenho certeza que ela está só no começo. Obrigado pela sua participação, sempre muito bem-vindo aqui na nossa roda do WW. Boa noite, professor Eduardo Viola. Muito obrigado a todos, boa noite.